Caso 3, caso do Pedro. Pois é, hoje nós vamos falar sobre o Pedro, uma pessoa casada, né, um homem casado. E isso porque estamos no mês de saúde emocional masculina, que é um mês que não é muito falado aí, né, por aí, né? O Pedro tem algumas questões da masculinidade e Larissa Gachman, que sou eu, né, do arroba terapeuta dos homens, e mais a Núbia Januzzi, estamos aqui preparando então esses estudos de caso. Então, será que você, homem, não tem alguma coisa desses outros homens que a gente está falando e precisa melhorar? Porque chegar no boa tarde, gente, vamos chegando aí. Porque chegar todo estrupiado, né? Todo sem energia, todo machucado, numa sessão de terapia achando que vai melhorar, pode ser que seja só o começo, né, da melhora e não logo o final. Então, como que você pode identificar se você já precisa se encaminhar para terapia, né? A gente está fazendo essa campanha aí para que os homens possam valorizar a sua saúde mental, que infelizmente é tão pouco vista, tão pouco priorizada, tão pouco falado sobre isso, né? Muitas vezes eu até falo para os meus pacientes para eles evitarem dizer que fazem terapia, porque eu sei que muitos tem preconceito, assim, outras pessoas vão ouvir e vão falar, ai, fulano é fraco, e fulano tá fazendo terapia, ai, coisa de maluco. E sendo que saúde mental não é coisa de maluco, gente. Saúde mental é coisa de ser humano. E a querida Nubia chegou. Vamos esperar que ela mande aqui um convite para que ela possa estar conosco hoje contando a história do Pedro. E vamos ver se temos algum pouco de Pedro em nós. Manda aí o convite, Núbia. Vai, já cliquei aqui. Você vai agora. Não está entrando. O que está acontecendo, gente? Não. Tem algum bug aqui no Insta, hein? Aceitar. Eu estou clicando para aceitar aqui desse nosso querido. Eu não sei, estou desconfiada que o Instagram não quer falar, não quer que a gente fale sobre saúde mental masculina, né? É um tema tabu aí para muitos homens. Vamos ver se ela entra agora. Vai entrar, vai entrar. O pessoal que vai chegando aí. Ó, Núbia não pode participar. Vou tentar te chamar aqui, Núbia, então. Só um instante. Não sei se você recebeu o convite. O Instagram, ele muitas vezes tem demorado bastante. Aí, ó. Ai, Pronto, menino. que bom, finalmente. A gente sabe que o Instagram ainda é uma plataforma, né, com esses bugs. A gente pode estar com o melhor celular do mundo, sempre vai dar um bug. Eu não tô te vendo, Núbia. Não tá, eu tô te vendo. Não tá me vendo? Não. Alguém pode me dizer se a Núbia está aparecendo para vocês? Porque eu não tô vendo a Núbia. É, Bom, se eu tô te escutando, a gente não está se vendo, pelo menos eu não estou te vendo, mas vamos tocar esse barco, senão o tempo vai passar. tá bom. Só preciso saber se. Olha lá, eu também não vejo. Ixi, Não, ele veio, eu também vejo. Eles estão vendo. Uma vez, numa live com a Leide, aconteceu isso, ela não me via. A gente entrou, saiu. tá. Mas se vocês estão confirmando que vocês estão vendo a Núbia aqui, vamos tocar esse barco, porque o nosso tempo vale ouro e o tempo de vocês também. Quero agradecer a pontualidade de todos vocês também, viu, gente? Gente, é muito bom estar fazendo essas lives, eu já tô ficando viciada. Tô criando um hábito, né, Lari? Vai criando hábito, hábito saudável. É, tá hábito saudável. Gente, olha só. Eu trouxe um caso aqui para vocês, um caso. Claro, eu mexi em algumas informações, porque eu vou ler o caso, né? Eu escrevi, vou ler o caso. É um caso real.
E um caso muito triste, inclusive, né? É, E eu sei que muitos dos homens passam por isso. A gente vai falar da culpa masculina, mas uma culpa direcionada a uma performance de autocobrança, né? Autocobrança de expectativas. Antes de eu começar a ler esse caso, eu quero falar para vocês que essa coisa da performance, de performar muito, seja na área sexual ou até mesmo em agradar a parceira, é uma construção da sociedade. Uma mulher que ela é ordenada, e eu posso dar vários exemplos para vocês também de casos. A gente vai trazer, eu vou ver com a Lari de trazer alguns casos que dão certo, né? Que a gente só fala de coisa que não dá certo, mas tem casos sim que dá certo. Uma mulher ordenada, ela se submete ao homem, ela não pede performance desse homem. É ou não é, Lari? Então, dito isso, né? Só um parênteses para vocês, eu vou ler o caso do Pedro. Olha só. Pedro, 47 anos, 3 filhos e uma história marcada por um casamento de 23 anos. Então, 23 anos, 3 filhos. Com a mesma mulher. Ele casou com essa mulher lá na igreja, os dois virgens, tá bom? Olha só esse caso. Tem gente que fala aí da mulher rodada, etc. Mas esse caso, mulher virgem, ele virgem, ela virgem, tá bom? Guarda aí. É, se conheceram na igreja. Eles casaram cedo, entre promessas de um futuro compartilhado e sonhos que ainda estavam sendo moldados. Ele sempre foi um homem de esforço, trabalhador, dedicado, comprometido. Enquanto ela decidia não trabalhar por um tempo, ele segurava as pontas, pagou a faculdade dela, 2 faculdades, investiu em cirurgias, porque ela fez aquela cirurgia bariátrica, ele pagou essa cirurgia para ela. Depois pagou as cirurgias plásticas, tá? Depois ela foi para uma segunda faculdade. Então ela fez 2 faculdades. Isso, ele já tinha terminado o curso dele, a faculdade dele, e ele começou a trabalhar, ele tá empregado até hoje na mesma empresa, então ele tem um bom emprego, tá bom? É, então, ela deveria cuidar da casa e ele trabalhar. Só que isso não acontecia. O que que acontecia? Quando ela ia estudar, ele chegava do trabalho e cuidava da casa e das crianças, né? Enfim. Mas dentro de casa havia uma ausência que gritava. A intimidade entre eles era quase nula. Em mais de 2 décadas de casamento, eles tiveram cerca de 20 relações sexuais. Claro, isso é um número, mas é aproximado disso. 20 anos de casamento, como se fosse uma relação sexual por ano. É real isso. Então, ela reclamava que ela não gostava, ela reclamava que não gostava, que não era bom, né? E criticava, e pior de tudo, que ela criticava ele. Aí você pergunta para um homem desse, como que era antes de casar? Antes de casar, pegava fogo. Antes de casar, aquela coisa maravilhosa. Depois que casou, o negócio mudou, né? E Pedro, mesmo frustrado, aceitava. Tentava não cobrar, não queria ser mais um homem que exigia algo que ela claramente não tinha prazer em oferecer. Então, a vida dele, gente, foi fazendo coisas, né? Então, ele pagava cirurgia porque ela falava assim: ah, eu tô gorda, não me sinto bem com o meu corpo. Pagava cirurgia. Ah, quem sabe agora ela faz. Ah, eu tô cheio de pelanca, vou pagar cirurgia. Ah, quem sabe. Ele sempre correndo atrás da migalha de afeto de uma relação sexual. Até o ponto de, ah, se a gente fizer, eu posso engravidar. Ele foi lá e fez a vasectomia. Então, assim, são elementos que o homem acaba fazendo para ter aquela migalha de afeto. E para ele estava tudo bem. Para ele era assim, Núbia, se não tivesse a relação sexual como eu gostaria, mas tivesse o afeto, o carinho, não tinha nem isso. Era grosseria em cima de grosseria, era paulada em cima de paulada, então não tinha nada. Aí vocês podem falar assim para mim, nossa, mas esse homem é doente, nossa, por que que não largou? Não é simples. Não é assim que funciona. A partir do momento que você se casa com uma pessoa para a vida, ainda mais uma pessoa que é da igreja, entende que é para a vida, você se vincula, sua vida toda é construída em cima disso. Então não é simplesmente larga dela. Não funciona assim. O teu cérebro não vai olhar aquilo como ah, uma ameaça. Então não é simples falar só larga, né? Ele só realmente pediu a separação porque ele viu que ela estava flertando com outra pessoa. A gente não sabe se chegou a fins de fato. Aí ele falou, bom, não dá, né? Então, eu precisou chegar nesse ponto. E esse homem, ele entra o quê? Num poço, num fundo de culpa. O que que eu fiz? Eu fui bonzinho demais. Ah, eu fui bonzinho demais.
Então aí entra nesses coaches falando sobre o cara bonzinho, entendeu? Ele começa a entrar numa paranoia de confundir ser bom com ser bonzinho. Aí você tem que desmistificar tudo isso, né? Então, não tem, o problema não é ser bom, o problema é como você está sendo bom, né? O que que você está aceitando, deixando de aceitar. Então, no caso dele, ele entrou nessa culpabilização de que ele podia ter feito mais, que ele podia ter feito diferente. Por quê? Fica dicotômico. Pode ter existido algumas falhas da parte dele, mas o que ela fez também feriu. Então a pessoa ela não encontra um ponto de equilíbrio, né? Então, e aí esse ponto de equilíbrio, essa dicotomia que se entra no processo terapêutico que eu vou dar para Lari falar. É nesse ponto que a gente trabalha, percebe? Como é o indivíduo. Eu não posso pôr todo mundo numa caixa só e jogar uma pílula mágica para todo mundo, não. Então, como, Lari, pegando essa culpa dele, né? Acho que eu consegui explicar, se você quiser eu explico mais. Como que no processo terapêutico a gente desconstrói toda essa dicotomia, toda essa, né, essa culpa dele? Maravilha. O Pedros existem de diversos formatos, né? Não necessariamente com o mesmo histórico que o Pedro que a gente está trazendo aqui hoje no estudo. Mas esse homem, ele precisa primeiramente, né? A gente tá, né, o que nós vemos aí? A culpa injustificada, uma baixa autoestima, né? A perda de identidade, o vazio emocional, e essas dúvidas existenciais. A gente vê que um isolamento, a gente vê uma propensão para essa autossabotagem afetiva também, né? Essa coisa de você se culpar também é uma autossabotagem, né? De você se responsabilizar. Não que a gente não deva se responsabilizar, mas há coisas que, de fato, você não consegue ir além daquilo, mesmo que você faça. E aí você precisa aprender a soltar, né? A soltar as rédeas da situação, porque nem sempre tudo é no seu controle, nem tudo é do nosso jeito. E a gente precisa, né, com esse sujeito, criar primeiramente, né, um vínculo terapêutico seguro, onde ele não vai se sentir ainda mais culpado, né, e para separar a culpa da responsabilidade emocional, né, validando essa dor dele, validando, né, que ele está sofrendo, validando isso. E isso muitas vezes vai acontecer lá na terceira sessão, né, que ele vai me contar tudo isso, porque quando a pessoa chega para a gente não tem condição de saber tudo que ela passou, né, todos aqueles detalhes e o que pode ter ocasionado aquele gatilho para que ele se sinta dessa forma. Uma coisa que a gente pode fazer na primeira sessão é tentar descobrir exatamente o que ele está sentindo. E aí, o histórico é muito importante, mas mais importante para a gente que trabalha como terapeuta de emoção é saber o que a pessoa sente. Porque pode acontecer uma pessoa que passou pela mesma situação do que o Pedro, mas ele vai ter uma reação diferente, né, com os mesmos fatos. Isso acontece todos os dias, né? A gente que trabalha com alienação parental, falta de acusação, tem gente que lida com isso de forma diferente, né? Tem gente que quer se jogar na ponte, tem gente que, não, tudo bem, aconteceu isso, ai, que dor de cabeça, vontade de matar, mas vai lá e trabalha. Então, cada indivíduo é bem intrínseco, né? Assim, é muito particular. Tudo isso é muito particular. E aí, assim, eu como sou terapeuta holística, né, com certeza indicaria um dos meus florais. A gente tem dois florais aqui mais específicos para esse caso, que é o Pine, que é para essa culpa auto-infligida, e o Centauri, que é para submissão e anulação do próprio desejo. Ontem a gente falou um pouco sobre as pessoas que têm essa questão, né, de estar sempre dizendo sim para tudo, né, não coloca limite. Então, ele também estava dentro disso aí. E aí, num segundo momento, né, numa segunda fase aí, né, resgatar essa identidade masculina que foi perdida, essa autoestima que foi perdida. Você imagina, você olha qual é o pensamento. Nossa, eu vou casar com alguém que vou ter garantido para minha vida o afeto. Mas quando você chega na prática, na realidade, não é bem assim. Né?
o dia a dia vai esfriando as coisas, a mulher já tem aquele monte de questão, vem os filhos, está cansada, ou está pensando em outra coisa, porque ela menos pensa em sexo, e aí vai saber qual que é a realidade interior dessa mulher. Muitas vezes é uma mulher que se tornou frígida, uma mulher que tem vaginite, que é um problema também emocional, né? Ela precisa também de um processo terapêutico, que aqui não é o caso tratar, mas que o homem que está antenado e percebe essas mudanças, ele pode até influenciar. E a gente, da mesma forma que a gente abastece a nossa despensa para não faltar nada em casa no final de semana que você não quer sair, né? Você precisa abastecer também o seu arcabouço de competências, de técnicas, para que você não caia no problema de você abrir a despensa e não ter nada ali para se servir. E o comprometimento que a gente tem dentro do relacionamento é que o outro possa realmente te suprir emocionalmente, né? Deveria se complementar em mútuo. É que nesse caso, Lari, né, é muito importante você falar isso que a Lari falou, é o outro tratar. Claro, a mulher pode ter alguns problemas. Alerta vermelho quando a mulher não busca ajuda, quando ela não busca, que era esse caso, ela não queria buscar ajuda. Aí complica. E num terceiro momento, numa fase terapêutica, dentro do processo terapêutico, né, lá vamos botar aqui na oitava sessão, assim, não sei, né, porque aí cada um vai caminhar conforme, né, os resultados que ele for tendo durante a semana. Vai ser a liberação desse trauma relacional e de redefinição do futuro, porque aí, quais são os próximos passos? Vamos fechar esse ciclo emocional da separação? Vamos reconfigurar novas possibilidades afetivas sem sentir culpado, e fortalecer, né, essa autonomia emocional. E aí, para isso, a gente vai usar algumas técnicas, né? A gente pode usar o psicodrama, carta terapêutica, ritual de transição. Eu também uso um floral de apoio, que é o Holly, para liberar ressentimentos, né? E o Wild Oat, né, que é outra essência, eu mando formular, eu mando para o cliente para mandar fazer na farmácia de manipulação mais próxima da sua casa. O Wild Oat seria para redirecionar a sua missão de vida, agora com liberdade. E é muito legal você ter uma ferramenta como essa aqui, né? Você pode fazer uso, assim, se você sentir algum pensamento, você faz o uso. Desculpa. Você faz o uso do floral e em minutos, questão de minutos, você já vê o resultado, né? Eu que já faço uso há muitos anos, eu consigo perceber, assim, como, né, não com relação com dependência do floral, mas sim como que ele me deixa bem. Porque, gente, é muito fácil a gente desequilibrar na vida. É muita notícia ruim que a gente ouve. São fatos que acontecem. Hoje eu recebi um áudio de 10 minutos de um rapaz que falou, olha, assim que eu tirar minha mãe do hospital, eu vou acabar com a minha vida, né? Então, é mãe que fica doente, é pai que morre, é falta de dinheiro, é golpe que a gente leva. São situações... Desculpa, gente. Calma aí, se... São situações que... Estou falando desde da manhã, já estou meio cansada de falar. E, de fato, deixam a gente desestabilizado. E aí, se você não tiver uma ferramenta, não apenas o floral, mas como um terapeuta de confiança para você poder acionar, isso, de fato, pode piorar, né? E como disse lá a primeira sessão, a Núbia, você vai desfarelando, né? Você vai chegando numa condição que não tem como remendar. A gente não consegue remendar tecido velho, porque ele não segura mais o tecido novo ali, não segura nem a própria linha, não segura nada, gente. Quem costura sabe disso, eu costuro. A gente não tem como ficar fazendo esses remendos. É muito ruim. Então, para você não chegar nesse estado assim, depauperado emocional, né, é importante que você Se alinhe. adeque. Oi? Se alinhe, né? Se adeque. Se adeque no processo terapêutico. E aí, como é que você pode fazer isso? Contratando um profissional, lendo livros, mudando a sua rotina, olhando para si próprio, procurando espiritualidade. E nós, Nubia e eu, a gente está conversando, a gente veio com essa proposta de trazer para vocês alguns casos para vocês poderem ter insights sobre isso,
né, para vocês poderem perceber como que é importante buscar ajuda emocional. Às vezes é pequeno, né, parece que é pequeno, mas de repente é bem grande. E a gente está com um objetivo muito legal. Primeiro, que a gente abriu um grupo, né, no WhatsApp para que vocês possam receber essas lives que a gente está fazendo, desde a primeira, o link no YouTube. Então, quem entrar nesse link, né, Grupo. nesse grupo, você vai estar recebendo, então, esses, esses vídeos que a gente tem feito aqui, para você poder refletir. Além disso, a gente também pensa em tirar dúvidas de vocês lá. Aproveita, tá? Que é o mês de junho ali. E, além disso, nós temos uma proposta, né, interessante, é que você consiga adentrar num processo terapêutico. Principalmente você que acha que terapia é muito cara ou que você, né, não consegue. A gente está com essa proposta. Então, se você quiser saber mais, você precisa estar lá dentro para poder entender melhor como que vai funcionar. É algo acessível, né? Porque como a gente trabalha muito com os homens que estão passando por problemas financeiros, né, gente? Então, por que problemas financeiros? Por conta da coisa da separação. O homem perde a performance, ele não funciona mais, né? Como funcionava antes. A gente tem reparado dessa demanda de homens que querem um processo, mas não conseguem pagar uma sessão de terapia. Então, a gente pensou um formato íntegro, tá? Por que que é íntegro, gente? Porque não é um curso, é um formato íntegro de sessão de terapia para que a gente realmente consiga trazer regulação emocional para vocês. Então, a gente está abrindo essas lives para vocês conhecerem, a gente não estava fazendo. A gente vai abrir o grupo para a gente conversar ali dentro e mostrar para vocês. Então, é um valor muito acessível, né? Então, é uma forma da gente, com o nosso trabalho, da gente ajudar vocês, né? Porque pra gente é muito mais vantajoso financeiramente trabalhar individual. Mas até tem um mentorado meu aqui uma vez que ele falou o seguinte pra mim, Núbia, você leva muita mensagem, você ajuda muito, então leva isso pra mais gente. Né? Na época que eu tava querendo fazer infoproduto, porque eu gosto do 1 a 1. Então, inclusive, não sei se ele tá na live ainda, foi o João que falou isso pra mim. E é verdade. Então, é levar essa consciência para mais gente, né? Levar a forma da saúde mental masculina para mais pessoas. Então, os homens estão sem voz, os homens estão invisíveis, eles estão calados. Ninguém escuta. Isso aí. Tanto que eu e a Lari, a gente está montando uma formação para outros terapeutas saberem atender homens, porque é diferente, gente. Não é igual. Não é igual. Então, eu peço para que vocês compartilhem essa live, compartilhem o meu perfil, compartilhem o perfil da Lari, compartilhem o nosso perfil, porque a gente percebe que perfis que falam só groselha estão crescendo. E o que está fazendo com a cabeça dos homens? Tá bagunçando a cabeça de vocês, né? No final das contas, em última análise, um de vocês vai chegar aqui, puxa, escutei isso, escutei aquilo e agora eu não sei como sair disso. Eu tô falando para vocês porque é que eu escuto aqui e a Lari também. A gente comenta essas coisas. Então, é, a gente depende de vocês. Compartilhem, compartilhem os nossos conteúdos, engajem nos nossos posts, comentem sobre isso, né? Com parceiros de vocês, colegas de vocês, porque vocês são os olhares também, vocês são os radares, os olhares do que estão acontecendo na sociedade. Porque do lado de cá a gente é fraco, a gente precisa dessa comunidade para que a gente avance, né? E outras coisas melhores possam vir, não só de saúde mental, mas do judiciário também, né? Com certeza. Então, gente, assim, a Núbia já falou aqui uma coisa legal. Estou vendo aqui que tem um terapeuta. Se você é terapeuta, a gente está abrindo um novo grupo de espera, porque a gente vai lançar também um curso, né, uma extensão aí para capacitar terapeutas que querem trabalhar com homens especificamente, levando para eles toda a nossa experiência ao longo desses últimos anos aí, que a gente já tem mais de 6 anos aí atendendo. E bom, o nosso tempo já está se esgotando. Quem quiser entrar no grupo, chama a gente no direct que a gente vai passar o link. Ontem à noite eu coloquei o link lá nos meus stories, está disponível. Não sei se a Núbia colocou no dela, Não. mas se não tiver mais lá, pode me chamar no direct que eu passo para vocês, beleza?
Isso aí, gente. Amanhã a gente tá aqui meio-dia de novo, Sim, a gente está tá? alternando um dia no terapeuta dos homens, um dia no Núbia de Janus. É, Então, fica ligado, segue as duas aí para você poder receber as notificações. isso aí, Beleza? gente. Bom, então é isso. A culpa masculina, o Pedro, percebam se vocês têm essa coisa como o Pedro, né? É, se existe algum elemento do Pedro em vocês e se existe, eu acho que você precisa, acho não, tenho certeza que você precisa estar nesse grupo, você vai ter bastante material para você poder trabalhar. Isso aí, gente. Muito obrigada. Obrigada, Lari. Muito obrigada, gente. Tchau, Tchau. até amanhã. É.